bem, como nós anunciamos na unidade anterior, que foi a unidade 3, nós falaríamos agora, na unidade 4, sobre o seguinte tema, que é o teólogo e a sua cosmovisão cristã, não é? Então, naquela unidade anterior, nós vimos que existe entre o teólogo, uma dimensão de atuação com a sociedade. O teólogo, a igreja, a fé, ela possui elementos que podem, de alguma maneira, contribuir para o processo de humanização, de desenvolvimento de cultura, a partir daqueles valores que a fé carrega. Nessa unidade, quando nós trataremos sobre o teólogo e a cosmovisão cristã, a gente precisa entender que a natureza da fé, ela é uma natureza carregada de esperança. A própria fé, ela possui esse elemento utópico, né? Ela não vê a história sobre uma ótica determinada ou sobre uma ótica em que não há mudança, né? Diferentemente daquelas percepções que nós encontramos em outras culturas e que a história de alguma maneira é cíclica ou que a história de alguma maneira é sempre pautada por algo determinado. A fé cristã, ela verifica a história e ela propõe sempre algo para além daquilo que se vê, para além daquilo que está presente. Por isso mesmo, a natureza da fé já é uma natureza que possui, né, esperança e por isso uma natureza utópica. Ela vê sempre um futuro mais adiante, ela vê sempre uma possibilidade de alteração dos processos humanos, da história humana e da própria cultura que esse humano cria e gera ao longo de sua existência. Agora, a gente vê, quando falamos sobre a relação que existe entre o teólogo e a cosmovisão cristã, é que cosmovisão cristã pressupõe aquela percepção de que há um pensamento ou há uma forma de conceber aquilo que se vê na história e na cultura sob o ponto de vista da fé cristã. É claro, embora saibamos que dentro do próprio cristianismo nós encontramos ali elementos de descrição e de teologia que de alguma maneira pode ser diferente do outro. Mas o que nós estamos querendo dizer é que existe um processo na revelação que está presente em todos os segmentos da fé cristã. Por isso mesmo, quando falamos de utopia, ou quando falamos de cosmovisão cristã, queremos dizer que, por exemplo, um elemento, a redenção humana, ela é parte de um plano maior na história. Esse é um dado que está presente em todas as confissões, a redenção humana. O humano caiu, o humano precisa ser restaurado, precisa ser redimido. Então, a cosmovisão já pressupõe que, de fato, o humano ele deve existir, ele deve processar a sua existência a partir de uma compreensão de que caiu e que precisa ser levantado, que precisa ser redimido a partir de uma ação divina. Então, um outro dado também é que quando Deus cria a Israel enquanto uma nação, na verdade, a gente já encontra isso a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, com a chamada de Abraão, e mais adiante Abraão vai se tornar povo, vai se tornar nação. Então, a própria chamada do povo de Israel como um povo eleito já pressupõe que Deus se relaciona com a humanidade, se relaciona com a história, né? Diferentemente de outras percepções que a gente pode ter, sobretudo da ciência, a cosmovisão cristã vai entender que há um Deus que se relaciona com a história, que na verdade dirige a história juntamente com o ser humano que dela participa, né? Israel foi esse povo eleito por Deus e através de Israel Deus então levaria ou faria com que o seu nome fosse conhecido diante das demais nações. Isso pressupõe então que Deus tem interesse sobre todas as culturas e acerca de todas as culturas e de todas as nações. Ele não elege um povo simplesmente renegando totalmente as demais nações. Na verdade, ele tem um projeto maior que vai culminar com aquilo que nós encontramos no livro de Apocalipse e que agora no Antigo Testamento está reportado a partir de Israel, com a criação desse povo, e que mais adiante criaria um povo no Novo Testamento como nós conhecemos, que é a sua própria igreja, não é? Então esse povo que Deus cria, esse povo que Deus deseja se relacionar com ele, é para que ele possa tornar o seu nome conhecido sobre todas as esferas de ação humana. Tornar o nome de Deus conhecido, na verdade, não é demonstrar um nome de Jeová, ou um nome, por assim dizer, né? Tornar o nome dele conhecido seria a própria justiça e a misericórdia de Deus sendo conhecida na história. Então nós encontramos em Cristo a possibilidade de alinhamento que o ser humano pode ter ao projeto de Deus
E a igreja nesse momento, né, que é a igreja que vive no Espírito de Cristo, a igreja que foi enviada por Cristo, essa igreja então ela tem a possibilidade de trabalhar e de chamar a toda a humanidade a vivenciar e a experimentar aquilo que de fato está disposta, que está disponível na vida que Cristo veio oferecer. Então esse projeto de Deus convida, desde o Antigo Testamento e do Novo Testamento, a que o ser humano possa se alinhar àquilo que Deus está fazendo na história. Então temos aí uma cosmovisão. Deus cria, Deus providencia a salvação e Deus, através de Cristo, se entrega, através da sua igreja que é enviada, ele então convoca a toda a humanidade a que retorne para ele, e esse Deus, esse mesmo Deus que chama, ele também é um Deus que faz justiça e que vai trazer juízo sobre tudo aquilo que está sobre a face da terra. Em Mateus 5 nós encontramos que essa justiça que o cristão vai desenvolver, ela nasce de dentro para fora, né? Diferentemente daquela encontrada nos tempos de Jesus. E há um teórico bastante lido e que influenciou bastante a fé cristã nessa relação que temos com a cultura, é o Paulo Tillich. Paulo Tillich, então, ele vai perceber que existem facetas ou sementes desse incondicionado, né, que é o próprio Deus, presentes nas demais culturas, em todas as culturas, e a religião, então, ela precisa conhecer essa forma de fragmentos que está presente nessas culturas. Então, a religião vai propor uma abertura para o semelhante e para o outro a partir do olhar de Paulo Tillich. E quando nós trabalhamos essa ideia de que, na verdade, existe uma cosmovisão, nós estamos querendo dizer que a Escritura ela pode oferecer, a despeito das várias perguntas que a humanidade faz acerca da história, acerca do seu destino, acerca da sua origem, a Escritura ela pode promover isso, e é o que nós encontramos como uma cosmovisão. Deus cria, Deus prepara a redenção, Deus redime e Deus resgata a humanidade. Essa é a cosmovisão que nós encontramos de modo assim simples e similar presente ali na Escritura. Nós ficamos por aqui, retomamos na unidade 5 com o tema O Teólogo e a Ecoteologia. Um grande abraço, bons estudos, até lá.